Santa noite a todos e todas, né? Aqueles que nos acompanham nas missões também, né? Um santo dia, não sabemos o momento que está sendo assistido, mas com certeza é uma grande graça estar aqui partilhando com todos, os de perto e os de longe. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Maria Cristina Cris, né? Sou consagrada à comunidade, né? Consagrada à igreja nesse carisma, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância dos evangelhos, né? Hoje é um momento, não sei se podemos colocar como oração comunitária também, um momento de partilharmos sobre algo muito importante para nós, discípulos da Mãe de Deus, não é? Nós cristãos de modo geral, mas nós que fazemos a caminhada nesse carisma, que é sobre a palavra de Deus. Como Nossa Senhora vem agir na nossa vida, como aquela que é a nossa orientadora, aquela que é a própria a nos mostrar o caminho do Senhor, como é que ela vem nos mostrar nos evangelhos, na palavra de Deus, como é que nós podemos fazer o exercício de ler a palavra de Deus à luz das orientações da Santíssima Virgem Maria, né? Então esse é o nosso objetivo de hoje. E aí a gente vai iniciar lembrando algo que nosso Senhor nos ensina. Vamos ler juntos? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é? Então, com certeza, essa palavra mostra para nós que o pão é necessário, mas é muito mais necessário ainda alimentarmos a nossa alma, né? Então, ao longo da partilha, eu vou fazendo algumas perguntas, né? Vocês podem interagir também, fiquem à vontade, mas tocar nesse principal. Nós estamos alimentando o nosso espírito, estamos nos alimentando da palavra de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que nós vivemos, é essa vitalidade da nossa alma. Não é? E vou falar um pouquinho, alguns trechos da própria palavra de Deus, onde nos orienta, nos exorta a buscarmos essa intimidade com o Verbo. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do corpo, e das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Não é? Então, olha como é profundo, não é? É viva e é eficaz. Penetra toda a nossa alma. Então, a palavra de Deus é o fundamento da nossa vida, não é? A palavra de Deus deve entrar na nossa história e deve gerar em nós frutos de conversão. Em uma outra passagem é colocado: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Está lá em Isaías 55, versículo 10. Mais uma vez, nosso Senhor vem nos mostrar como será que está a nossa vida? Será que nós estamos precisando dessa chuva, dessa água que penetra a terra do nosso coração? Então, a palavra de Deus é como essa chuva que cai do céu, que rega e que germina as sementes. Nenhuma palavra que é proferida da boca do Senhor volta para ele sem ter feito efeito, sem ter dado frutos, sem ter cumprido a sua missão. Você já pode ir recordando quais palavras o Senhor te deu, quais são as palavras que marcam a sua caminhada, quais palavras você tem como norte da sua vida, né? Principalmente a nossa palavra fundante que nos orienta, que nos leva, que nos exorta. Então, elas produzem frutos de missão em nossa vida. A eficácia da palavra
vem com o aprofundamento interior, com o deixar-se guiar pela sabedoria divina, que penetrando no espírito, traduz-se em vida. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Está lá em Lucas 11, 28. Sabedoria, aprofundamento. Qual o nível de aprofundamento que nós temos na palavra de Deus? Como é que Nossa Senhora... Aqui temos vários níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, consagrados, membros auxiliares, crianças. Qual é o nível, né, vamos dizer assim, de aprofundamento interior que a palavra está em nosso coração? A ponto, né, de a nossa vida ser ordenada para aquilo que o Senhor nos orienta, a ponto de ordenarmos todas as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Óbvio que a gente talvez não consiga, não é? Mas até que ponto, diante das nossas decisões, diante da nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida de oração, a palavra de Deus ela está de fato se aprofundando em nosso interior? Estamos deixando-nos levar pela essa sabedoria divina? São Luís tem uma oração muito linda pedindo essa sabedoria. Quantas vezes eu fui alcançada através dessa oração, né? Tenho certeza que vocês também fazem essa oração pessoal clamando a sabedoria. Então, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a observam. Estou observando como está a nossa vida. E sim, chegamos no foco, né? Todas essas passagens é só uma pequena amostra daquilo que é a palavra de Deus, lógico, de uma forma até superficial, não aprofundando tanto na questão da doutrina, mas hoje nós vamos partilhar sobre essa prática, né? Nosso objetivo hoje é aprender como fazer essa meditação do Evangelho com a Virgem Maria. Não é nem tanto estudar, né, toda a catequese sobre a Bíblia, sobre essa... Não é isso hoje, mas aprender como é essa metodologia. Se a gente for procurar no Google e colocar Evangelho com Maria Santíssima, não vai aparecer de outros cantos algo já pronto que alguém faça isso. Pelo menos eu fiz essa experiência, já tinha certeza, mas eu fiz. Aparece assim, a Virgem Maria nas Sagradas Escrituras. Normalmente, quando se coloca Evangelho com Nossa Senhora, já se remete àqueles evangelhos em que Nossa Senhora, de fato, está participando, em que a presença dela é registrada por aquele que, não é, tocado pelo Senhor, escreveu, não é? Não se tem algo como nós vivenciamos aqui. E por que não temos isso pronto lá na internet, no Google? Porque isso é algo original do nosso carisma, não é? É uma inspiração que foi dada, não é, através dos fundadores e que se confirma na nossa vivência de que nós também tenhamos essa experiência de trazer a Virgem Maria para a meditação do Evangelho. Então é algo puro que nasce dessa fonte que jorra do nosso carisma. Então é algo que com certeza, independente do nível, todos nós devemos buscar, conhecer, não é? E depois de conhecer, saber como fazer e ir praticando, né? Então, a necessidade de colocarmos essa formação para todos, inclusive os que estão nas missões, é para que todos, inclusive aqueles que estão chegando agora, os membros recém-chegados, possam ter a oportunidade de saber como é essa metodologia que a comunidade usa. Nós temos várias, né? Temos o projeto PHS e tantas outras, temos o projeto, vários projetos de oração pelo clero, tantas formas de vivenciarmos as virtudes, as habilidades, as santidades. Então, a metodologia, ou melhor dizendo, essa meditação do Evangelho com a Virgem Maria, também é algo muito próprio da comunidade. Não é? Tem muita gente que diz assim, meu Deus, vocês, discípulos da Mãe de Deus, a cada 10 palavras que vocês falam, 10 ou 9 é Nossa Senhora. Vocês veem Nossa Senhora onde ninguém vai ver. Vocês já ouviram? Alguém já falou isso para vocês? Com certeza, né? Eu lembro de seu Jabas que uma vez, numa dessas chuvas, né, tinha uma pequena infiltraçãozinha ali e ele viu o rosto de Jesus, viu Nossa Senhora, né? Toda vez que eu olho para a parede eu lembro dele. A gente vê Nossa Senhora nas nuvens, né? Vê Nossa Senhora em tudo que é canto, porque foi nos dada essa graça.
E quanto mais a gente ama Nossa Senhora, ou melhor ainda, quanto mais nós conhecemos, mais amamos e mais enxergamos. Não é? Quando as meninas, por exemplo, vão comprar roupa, o que é que a gente observa? Será que Nossa Senhora daria certo com essa roupa? Será que ela vestiria? Será que me cai bem como filha e consagrada? Não é? Então, nós devemos enxergar Nossa Senhora em todas as ações. A menor, vamos dizer assim, detalhe da graça acontece na nossa vida, nós atribuímos a quem? Nossa Senhora. Nós enxergamos ela. Uma pessoa nos dá bom dia e sorri, algo tão normal, mas a gente já acha que aquela pessoa foi tocada por Nossa Senhora, né? Hoje eu estava no consultório da minha fono e ela arranjou lá uma vaguinha para mim, um horário melhor, né? Eu já vi ali Nossa Senhora, né? Então nós temos esse dom, não significa que outros não possam ter. Por isso que nós precisamos ensinar, registrar aquilo que é nosso, que Deus nos deu, né? Então hoje o exercício é esse, vamos meditar com a Virgem Maria. E a fundadora muito bem nos coloca, cada carisma tem uma forma própria de intimidade com Deus, sua forma de oração e as próprias orações. A nossa DMD vem incentivando que tenhamos um horário de oração pessoal, mas que façamos também o exercício espiritual da meditação do Evangelho com Maria. Fundadora, se quiser fazer alguma colocação também, os dois fiquem à vontade. Então, o que é que a gente vê aqui? Forma própria de intimidade com Deus. Como é que a gente conversa com Deus? Intimidade, íntimo. Deus não é entrando na casa do nosso coração. Como é que se dá a nossa espiritualidade? Não é? Tem, lógico, as formas bem teóricas de falar, mas a gente pode falar de como nós vivenciamos de uma forma mais simples. Algum discípulo da Mãe de Deus consegue rezar sem colocar Nossa Senhora? É muito difícil. Tem hora que minha oração só é Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, pede a minha Nossa Senhora. Eita, não, pede a Jesus, né? É Nossa Senhora, Virgem Maria, né? Isso, até nas aberturas dos grupos, a fundadora está colocando, a gente clama a Virgem Maria para depois receber o Espírito Santo. É uma forma, é uma metodologia, uma forma de fazer própria dos discípulos da Mãe de Deus. Então, a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, ela se dá por meio da Virgem Maria. Isso é intrínseco, isso está na nossa essência de carisma. Não é? Sua forma de oração, como a gente mesmo falou, a forma de intimidade e a forma de rezarmos é muito parecida. Não é? Quando tem uma pessoa diferente rezando, a gente já sabe que não é daqui. Não é? Normalmente somos nós. Mas quando nós vamos para outros lugares, até outras comunidades, lógico que cada uma tem um carisma, a sua beleza. Mas eu não sei vocês, eu às vezes fico confusazinha na minha oração. Porque a gente tem um jeitinho próprio de rezar. Né? Numa casa, todos os familiares normalmente não têm aquele jeitinho próprio. Uns almoçam de 11 horas logo, né? 11, 11 e meia. Paulo Anderson, antes de casar, ele almoçava de 11 horas. Na casa a mãe dele, de 11 horas, deixava o almoço pronto. É o jeitinho dele. De 9 horas, 9 e meia, eles já estavam dormindo. Por isso que depois que eu casei, eu entendi que se eu conversasse qualquer coisa com ele depois das 9, ele não captava. Isso foi um exercício para mim, porque a gente não tem, lá na minha casa, na casa da minha mãe, não tínhamos tanto esse hábito, a gente almoçava mais tarde. Isso é só para mostrar um pequeno exemplo de como os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso costumário, rezar com um sinal na mão, não é? Tantas outras coisas, rezar pelos padres, ter esse amor. A gente vai participar de uma missa, a gente já está de olho no padre. Quando termina, normalmente, a gente cumprimenta, a gente se apresenta quando é oportuno, não é? Então, faz parte. O costumário é muito importante. Essas práticas que a gente vivencia, que são registradas, que são filmadas, que são faladas, isso é importante para a gente dar sequência à nossa comunidade. Imagina quando eu estiver bem velhinha. Firma a identidade. Imagina como quando, né, eu já estou entrando no time das, com todo respeito, elas se intitulam assim, velhiças, né? Hoje já estavam me pedindo um serviço, dizendo, eu disse, eu estou bem pertinho. Mas o que eu quero dizer, a gente precisa ir passando, para que quando, sei lá, se Jesus não vier daqui a 20 anos,
quando eu tiver cheia, né, vou estar com neto, 20 anos daqui a pouco, não sei. Não, neto não, tá cedo, né? Não sei, eu sou ruim de conta. Mas, enfim, para quando eu estiver chegando aqui daqui a muitos anos, eu entre e eu consiga me sentir na minha casa. Entende? Então, isso é importante. Por mais que a gente tenha, talvez, uma timidez, né? Eu sou muito tímida, nem parece, né? Mas por mais que a gente tenha, né, assim, os nossos limites, a gente precisa ir falando para o outro. Olha, não é? Quando eu cheguei aqui, era assim, a gente fazia assim, a gente reza pelas almas do purgatório, a gente vai para ermida, todo primeiro sábado a gente faz o sacrifício. Olha, quando eu cheguei, a gente aprendeu a dar o beijinho no sinal, e isso vai fazendo com que essa casa tenha sempre a cara dos discípulos da Mãe de Deus, a identidade. Estou falando de uma forma bem, né, assim, simples, mas isso é para falar do que a fundadora exortou, formar a identidade. Então, nós, cada vez mais, né, somos incentivados a ter o nosso momento de oração pessoal. Não é? Faz parte das nossas regras de vida, nós precisamos ter um momento de estudo bíblico, e para isso é sugerido que nós façamos pelo menos a meditação do Evangelho. Não é? Mas que façamos esse exercício de meditarmos com a Virgem Maria. E aí, a fundadora continua. Quando sugerimos que faças a leitura do Evangelho com Maria Santíssima, é porque ela pode te ajudar, pode nos ajudar a compreender melhor as passagens bíblicas. Ela pode muito contribuir para que você interiorize a palavra, pois ela mesma internalizou o verbo. Como é que uma pessoa que está grávida vai aprender a ser mãe, Angélica? Deus dá a graça, mas conversando com outras mães também, né? Partilhando experiência, né, Lígia? A gente aprende vendo fazer. A gente aprende a ter jeito, não é, com as nossas próprias pernas, a gente também vai desbravando, mas quando tem outros, a gente começa a olhar como é que o outro faz. Então, se nós queremos queremos que cada vez mais a palavra de Deus esteja interiorizada em nossa vida, nós precisamos aprender com a Virgem Maria. Não é isso? Teoricamente, todos nós já sabemos, tentamos fazer. E aqui estamos, né, para deixar mais claro esse como fazer. Porque ela, quem melhor do que Nossa Senhora? Não é? Ela que é a mãe do verbo, né? Lá na primeira imagem que nós vemos aqui, Nossa Senhora menina, junto com a sua mãe, Santana, cadê Martinha? Desde o início, desde a mais tenra infância, né? Nossa Senhora foi preparada. Quem melhor do que ela sabia todas as passagens, sabia todas as promessas? Não é? Então, por saber dessas promessas, Nossa Senhora também foi impulsionada a dizer esse sim. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos até mesmo a nossa espiritualidade, o nosso carisma, mais fácil ele se impregna em nós. Mais fácil nós conseguimos dizer sim. Mais fácil nós conseguimos compreender tantas coisas, né? E como está sendo proveitoso a gente ter a oportunidade da fundadora estar partilhando, os fundadores, todos os dias, esse evangelho, né? Eu trouxe também um trecho aqui para lá na frente e a gente lê. Falando em ler, né? Ler, rezar e meditar o evangelho sem a mãe do bom conselho, olha aí, Nossa Senhora do Bom Conselho, Missão Monte Alegre, não nos trará tantas virtudes como fazendo com ela e por ela. Por isto, a cada meditação, invoque a intercessão dela. Se nós pedimos para que Nossa Senhora nos auxilie, para que ela se mostre, ela aparece. Não é? Então, antes de tudo, nós precisamos pedir a intercessão dela. Então, como fazer? Né? Eu tentei listar um passo a passo, mas de acordo com o que normalmente a gente partilha. Né? Teve um tempo que lá no grupo do Nação, né, foi incentivado, sempre foi incentivada essa prática, mas teve um tempo que a gente colocava. Mas antes disso, eu não sei se vocês recordam, tinha Edson, não é, que tinha um blog, que ele postava o evangelho. Antes de ter o site da Fraternidade, tinha um blog. E lá ele colocava o evangelho todos os dias, não é? E nós éramos exortados a ir lá e fazer essa partilha. Não é? Então, é um exercício. Não é? Se a gente faz a primeira vez, não sai
não é assim, vamos dizer, da forma que a gente espera. Mas se a gente vai praticando e vai praticando e vai fazendo, aí com o tempo a gente já vai, não é, ter essa maior destreza, vamos dizer assim, em como fazer. Então, aqui é um passo a passo e a gente depois vai praticar, tá certo? Mas eu vou explicar um pouquinho cada etapa. Primeiro, mais importante, a gente já fez, assim que iniciamos o grupo, clamar o Espírito Santo. Não é? Como esse momento é de oração pessoal, então você vai fazer daquele jeitinho próprio do discípulo da Mãe de Deus, no momento oportuno que você resguardou, né? Nós sabemos que existe um cotidiano, existe uma rotina, não é? Mas que nós devemos fazer da nossa vida uma oração e tentar cada vez mais parar um pouquinho. Esse tempo pode ser 5 minutos, pode ser 10, 15, quanto você puder. Não é? Pode começar com um pouquinho, daqui a pouco vai aumentando, vai depender da sua disponibilidade, do seu desejo, daquilo que você consegue acrescentar na vida. Né? E aqui cada um tem as suas particularidades. Eu tenho filhos pequenos, outras pessoas também. A gente vai ter uma outra, vamos dizer assim, vai encaixar de outra maneira, mas é também um desejo e é o fazer também esse estudo da melhor forma possível. Então, é colocado pela fundadora. Será vantajoso, espiritualmente falando, clamar a presença do Espírito Santo, estando com a Imaculada Conceição, neste momento oracional. É o Espírito que pode nos instruir e fazer com que apreciemos retamente todas as coisas. Percebam que até numa orientação já é colocado, não é, trecho de uma oração, de algo que a gente sempre coloca. Apreciar retamente todas as coisas. É um trechinho da oração. Então, o exercício de fazer o Evangelho meditado com a Virgem Maria é sempre tentar trazer, não é, trechos, a gente vai ver lá na frente, fazer ligações, certo? Fazer associações, não é? Por exemplo, a gente olha para uma camisa da comunidade. Então, pela cor e pela arte, a gente associa a determinado ano que foi vivenciado a formação e o consagra-te. Isso é uma ligação, é um associar. Não é? Por exemplo, se eu falo, alguém fala, Nossa Senhora de Loreto, aí na minha mente tem várias coisas da minha vida que são relacionadas a esse título de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe, outro título. Associar é fazer essas ligações. Não é que às vezes a gente fala no senso, né, vamos dizer, comum, de fazer ganchos. Pegando o gancho, né, lá na linguagem da internet é o link, né? Pegando os links. Mas enfim, só para que fique bem claro o que seria fazer, né, após esse momento de clamar o Espírito Santo. Aqui, na verdade, não é após, ainda é no item 1. Apenas eu dei o exemplo vamos dizer assim, do encaixe que a fundadora fez com um trecho da oração com a própria orientação dela, para dar como exemplo para vocês. Segundo passo, fazer a leitura bíblica, que se sugere que seja pelo menos o evangelho do dia, por ser mais prático, mais fácil, mas não significa que a gente não possa ir para outros textos, que a gente não se aprofunde, que a gente não faça, não é só para o evangelho, não é? A gente, vamos dizer assim, é colocado primeiramente o Evangelho, mas em outras leituras nós também podemos fazer essas associações com a Virgem Maria. Estamos aconselhando que você faça a leitura bíblica com ela, que busque os ensinamentos do magistério, que são baseados na tradição e nas Sagradas Escrituras, com ela. Não é? Então, sempre buscar o que eu já sei. Não é? O que a gente tem tanta formação, é tão rico, não é? O nosso site, tanta beleza de formação. Você pega uma pessoa que queira se consagrar, se você não tiver tempo de estar com aquela pessoa sempre, você pode só entregar para ela, né, uma grade, e está tanta coisa disponível. Então, nós temos uma riqueza muito grande de conhecimento, de formações, né, formações também produzidas no próprio carisma. Então, nós temos, vamos dizer assim, muitas coisas para associar. Não é? Como foi colocado, magistério, não é? Catecismo, tradição, tantas outras. Terceiro ponto, meditar sobre os ensinamentos propostos na leitura.
Como é que eu vou fazer essa meditação? Tentando enxergar com os olhos do Espírito qual é o ensinamento que a esposa do Espírito Santo quer nos dar naquele evangelho, em cada evangelho. O que é que Nossa Senhora quer me ensinar? O Nossa Senhora estar presente ou fazer o evangelho com a Virgem Maria não é necessariamente ela estar explicitamente. É o que ela quer me ensinar. Não é? Só nisso aí já é um passo que é diferente. Não é uma exegese, é uma interpretação do exercício espiritual. Isso, não é uma exegese, é uma interpretação, um exercício espiritual. O fundador está exortando, exatamente. Então aqui, porque se a gente coloca como uma exegese, é algo muito alto, muito elevado. Eu não consigo nem pronunciar a palavra direito, quanto mais fazer. Mas enfim, lógico, tem uns que vão ser chamados. Se você quiser se aprofundar, ótimo. Mas é bom colocar isso, fundador, a questão da interpretação, porque torna acessível a todos. Não é porque eu posso argumentar, mas eu não estudei tanto, eu não frequentei tanto sala de aula, não é? Eu leio com dificuldade. Não tem problema nenhum, mas você vai conseguir fazer também essa interpretação se você ouvir. Isso existe uma conversão a partir de uma reflexão. Isso. Eu consigo refletir, pensar, ver onde eu posso mudar a conversão. Para o contrário, Só existe conversão a partir de uma reflexão. Então, refletir o evangelho, refletir as práticas, e aí a gente vai vendo que isso vai chegar até nós. Então, terceiro, meditar sobre os ensinamentos propostos na leitura. Quarto ponto, identificar situações relacionadas ou não às atitudes da Virgem Maria. Não é? Aí a gente vai começar a inserir mais Nossa Senhora. Se esforce para analisar, meditar ou mesmo pensar nos evangelhos estabelecidos diariamente pela Igreja, verificando onde Maria Santíssima se enquadraria ou, pelo contrário, onde jamais ali haveria a sua participação. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um evangelho que vai colocar, né, uma prática bem farisaica, né, assim, não sei nem se está certo, mas enfim, algo bem assim excludente, algo muito assim, até mesmo voltado a uma prática muito hipócrita de uma pessoa que finge uma humildade. Será que Nossa Senhora ela se enquadra nesse evangelho? Não. Então eu posso pegar aquela atitude onde ela não se encaixa e dizer que ela era exatamente o contrário. Nossa Senhora jamais faria isso porque ela é profundamente humilde, porque Nossa Senhora não é hipócrita, porque as virtudes dela... Aí a gente vai começar a colocar situações que são contrárias. Nossa Senhora não cortaria a orelha do ladrão. Pronto. Isso, o fulano está colocando, né? Nossa Senhora não cortaria a orelha, né, daquele soldado, né? Então, assim... É muito ver as práticas, a ambição, riquezas, não é? Tantas coisas que são colocadas, as mentiras, as traições. Será que Nossa Senhora daria aquele beijo que traiu Jesus? Não. Nossa Senhora com certeza era o afago do Senhor. Lá ele tinha onde reclinar a cabeça. Nossa Senhora enchia de denguinhos Jesus. Então a gente vai sempre tentar colocar essas situações. Vocês lembram de alguma outra situação para a gente colocar aqui? Para a gente tentar ir fazendo. A gente vai praticar já. Exatamente. Se é o evangelho que coloca Nossa Senhora de pé aos pés da cruz, então tomar isso para a nossa... Aí vem chegando para nós. Ela fica de pé aos pés da cruz. Eu estou de pé frente aos meus problemas. Entende? É aí que a gente vai... Tudo isso que foi feito aqui foram associações. Nós associamos àquilo que seria o exemplo colocado. Analise o mais justo e santo dos filhos de Deus em ordem de qualquer grandeza, como bondade ou santidade, estará sempre abaixo de nossa mãezinha. Trace um paralelo, uma comparação das ações de Nossa Senhora com os personagens bíblicos que aparecem em cada evangelho do dia. Não é? Nós vivenciamos a passagem de Lázaro, Marta, Maria...
né? Nós fizemos essa reflexão na Semana Santa. Como Nossa Senhora se portaria? Será que Nossa Senhora estaria mais próximo da atitude de Maria ou de Marta? Como é que ela agiria naquele momento? Como Nossa Senhora era como aqueles que chegavam lá na sua casa? Aí a gente vai colocando situações, como foi falado aqui, são interpretações, até chegar próximo do nosso dia a dia, e isso ficar, vamos dizer assim, fácil de impregnar de evangelho, impregnar da palavra de Deus as nossas atitudes. Porque se ficar algo muito longe, que não tenha, né, vamos dizer assim, algo que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Qual é o dia a dia de uma dona de casa, por exemplo? De que forma a mulher que levanta, que faz o café, né, ali para a sua família, que já está colocando os filhos para a escola, né? Como é que ela pode encarnar esse evangelho no dia a dia, né? Um ponto importante assim a colocar é que às vezes a gente se cobra de um posicionamento que seja oficial da igreja, que seja dogmático, mas a gente tem que entender que também é um exercício espiritual. Então, o exemplo de Marta e Maria. Eu posso, na minha interpretação do evangelho, deste evangelho de Marta e Maria, interpretar que Nossa Senhora foi aquela única que soube ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Nossa Senhora foi o equilíbrio do Marta e Maria. Mas também não quer dizer que você não possa, na sua oração, no seu evangelho com Maria, ter uma visão diferente da minha. Eu imagino que Nossa Senhora é aquela Maria que ficou aos pés de Jesus. Eu não estou tendo nenhum erro teológico, nenhum erro dogmático em interpretar dessa forma, desde que essa forma me leve ao encontro com Jesus, com introspecção, com oração, com estar a serviço dele. Vai que alguém também pense que Nossa Senhora está no lugar de Marta. Afinal de contas, Nossa Senhora, com o rei na barriga, ela foi visitar sua prima Santa Isabel para trabalhar e servir. Então, trabalhar e servir também não é... Então, você pode, vamos chamar, entre aspas, navegar no Espírito e seguir para um lado ou para o outro, desde que não exista erro doutrinário, mas apenas uma interpretação para lhe fortalecer, porque muita gente se cobra, e se eu fizer uma coisa errada? E se eu pensar algo errado? Até porque é uma visão que você está vendo naquele momento. É a visão que você está tendo naquele momento, e aquilo não vai ser publicado como um livro, como um imprimato, como uma verdade de fé. Aquilo foi um exercício que lhe levou a um encontro pessoal com Deus através da Virgem Maria. Isso mesmo, não tenho nem o que acrescentar, de fato. Muitas vezes, mesmo na caminhada, mesmo participando até mesmo da Santa Missa, nós escutamos, ouvimos o Evangelho e depois esquecemos. E no momento que você para refletir, para exercitar, para fazer essas associações, a nossa memória grava bem mais aquilo que foi dito, sim ou não? Amém, mas isso, e assim, é algo que a gente faz na nossa espiritualidade, mas se a gente vai para o campo de estudo, né, do campo profissional, isso também se confirma, né, na própria educação. A fundadora é pedagoga, eu sou professora, tem vários aqui também dessa área, a gente percebe exatamente isso. Quando nós associamos a algo, seja uma imagem, seja uma prática, aquilo se torna mais fácil de aprender. Né? Então esse é também o nosso intuito. Nós somos discípulos, estamos aprendendo com a Virgem Maria. Quinto passo, fazer ligações do entendimento das Sagradas Escrituras com os ensinamentos de São Luís Maria Grion de Montfort, através de artigos do Tratado da Verdadeira Devoção. Né? Então, através de artigos ou outras obras também podemos fazer, né? Mas principalmente é colocado porque faz parte da nossa regra de vida. Então, quando nos é orientado pegar essa prática de exercício espiritual e acrescentar ali também a leitura do tratado, tentar extrair do tratado alguma situação que convenha naquela interpretação, ao mesmo tempo nós já estamos fazendo dois compromissos. Mas não só pela questão de ser um compromisso, porque ali vai nos levar mais ao encontro de Deus. É por isso que nós fazemos, não é isso? Não é por isso que nós tentamos cada vez mais vivenciar a nossa regra de vida. Então, mas é uma forma fantástica, né, vamos dizer assim, de unir, né, dois objetivos importantíssimos na nossa vida espiritual. Então, a fundadora continua: nós que somos a fraternidade discípulos da Mãe de Deus, temos em nossa identidade a doutrina de São Luís Maria Grion de Montfort,
Recebemos de seus ensinamentos a marca de fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada através da contemplação não só de suas belezas, mas também da imitação de suas virtudes. Não é? Então, isso também é um traço característico do nosso carisma, faz parte da nossa essência essa prática. Por isso que nós vivenciamos as habilidades. Para nós não é só a pregação das virtudes, nós de fato nos esforçamos e tentamos vivenciar, estar na imitação, né? Também esse segredo, né, de buscar cada vez mais as virtudes da Virgem Maria. Então, sempre fazer ligações. Quando eu for fazer meu estudo bíblico, eu vou ter o Evangelho, mas eu vou levar o tratado, porque por mais que a gente já tenha lido, né, quem está chegando agora já tem também um tempo de leitura, mas vai se aprofundar mais, e tem as dificuldades normais. Talvez a gente não consiga memorizar a ponto de pegar aquela passagem e dizer, não, isso aqui está no tratado, artigo 45, né? Nem todo mundo, né? Eu mesma fico, meu Deus, está onde? Eu não lembro o número, mas está. Aí vou folhear e está lá. Né? Então, assim, a gente tem, lógico, tem pessoas que até são mais dadas, né, a memorizar, mas se você não é, meu irmão, não se acanhe, você também pode fazer. Né? Eu lembro que quando a gente se reuniu para ver o tema, né, de iniciar essas formações, esse caminho, muita gente se inquietava, e ele está aqui porque é uma necessidade. Né? A gente precisa aprender cada vez mais a ter essa humildade de chegar e dizer, eu não consigo fazer, por favor, me ensine. Né? Então, a gente está aqui para isso, nós somos irmãos. E como irmãos, nós podemos ter aquele que sabe tudo, mas talvez aquele que não decora muito. E qual é o problema? A gente vai tentar, um ajudando o outro, não é verdade? Esse é o nosso intuito. 6º ponto, registrar em seu caderno de oração pessoal a experiência vivida com a palavra de Deus através da meditação do Evangelho com a Virgem Maria. Aqui não tem referência, não é, explícita da fundadora, mas ela sempre nos motiva, e os fundadores fazem isso. À medida que eles escrevem essas exortações, esses comentários, as cartas aos diversos níveis, eles estão registrando. Né? Então, a gente precisa ter esse hábito de registrar, porque lá na frente, né, quando você tiver mais uma idadezinha a mais, se Deus permitir, enfim, se você for, se ele vier, enfim, você vai ter ali registrado. Né, você registrou, né, até mesmo, eu lembro que no caderno de oração tinha um cantinho lá para a gente registrar alguma monção, algo que o Espírito Santo tivesse nos colocado, porque isso é importante. Então, temos que registrar. E o 7º ponto é estabelecer um propósito de vida à luz dos direcionamentos identificados pela prática do Evangelho com Maria Santíssima. O que é que vai mudar na minha vida? O que é que eu posso fazer a partir desse exercício? Eu interpretei, eu consegui compreender, eu consegui fazer o exercício. Mas o que é que Nossa Senhora falou que aquilo vai afetar na minha vivência? Qual é a mensagem que o Evangelho, que aquela leitura vai trazer para a minha vida, e aquilo vai gerar em mim um fruto de conversão, como a fundadora colocou, reflexão e conversão, não é? São inseparáveis. Eu preciso refletir a minha prática, né? Até quando nós vamos diante do sacerdote nos confessar, nós fazemos essa reflexão. Todas as santas missas nós estamos refletindo. Então, essa reflexão gera o passo que eu vou dar depois que eu fizer o exercício. Né? Então, é uma prática... Oi, sim. Só uma colocação que eu acho que é pertinente, é que me lembrei muito do segredo do rosário, né, que a gente corre o risco de fazer a mesma coisa, e até para não gerar inquietação. Né? A meditação é um tipo de oração. Normalmente, Santa Teresa, a doutora da oração, diz que a oração mental é o 2º grau da oração. Significa o quê? Que a gente está acostumado com as orações vocais, ainda que elas não sejam oralizadas, digamos assim. Não sei nem se existe essa palavra, estou inventando, eu acho que existe, né? Então, às vezes, mesmo que você reze em silêncio, mas aqui você está formulando algo. Então, eu vou rezar as orações comunitárias em silêncio. Isso não é oração mental. Eu vou rezar aqui baixinho, porque tem outras pessoas que eu não quero atrapalhar. Eu vou rezar o ofício de Nossa Senhora e eu estou rezando mentalmente. Não, você está fazendo uma oração vocal, né? Porque você está formulando. Quando a gente trata da meditação,
é quando você faz a experiência de tentar parar o juízo. Você não vai conseguir parar por completo. Então, vai ser muito comum, quando você começar a tentar essa experiência da meditação, você dizer assim, você começar já querendo ir para o 7º ponto. Qual o propósito que eu vou conseguir disso aqui? Mas, às vezes, você não conseguiu fazer a associação, e por isso que é o 2º ponto, você parar e meditar. E o que São Luís fala no Segredo do Rosário? Que jamais você deve começar a rezar o rosário querendo que ele acabe. Porque o rosário é uma prática de oração vocal, quando você reza o Pai Nosso e os Pai Nossos e as Ave Marias, mas é uma oração de meditação. Enquanto você para assim, e pode acontecer, você está na primeira dezena do rosário e você começa a pensar em São Gabriel visitando Nossa Senhora. E aí você pensa nos sentimentos de Nossa Senhora, pensa nos sentimentos de São Gabriel, pensa no coração de Deus ao enviar o seu mensageiro para Nossa Senhora. E aí você pode até esquecer um pouco as Ave Marias e meditou. E isso é meditação. E pode ser que você não tenha o hábito de fazer isso. Então, pois é, não é que você tenha tipo assim, mas meu Deus, e agora o rosário onde é que eu estava? Vou começar de novo, Ave Maria. Não, você meditou. E o objetivo é esse. Porque o rosário sem a meditação, São Luís diz que é um corpo sem alma. Então, às vezes a gente está acostumado a rezar quando termina assim, valha Jesus, terminei o rosário, não meditei nada. Então, lógico, pode acontecer, porque às vezes a gente está agitado. Quando a gente vai fazer a experiência da meditação, por que tantas vezes a gente tem dificuldade? Porque a gente começa querendo que acabe logo. Então, vixe, Cris disse que era 7 pontos. Deixa eu ver se eu já consegui o primeiro, segundo, terceiro, sucesso. Ela disse que tinha que ter um propósito no final. Eu não consegui associar, foi nada. Então, uma dica para que a gente comece a experimentar a meditação é a reza do rosário. Não existe oração melhor para nos ensinar a meditação do que o rosário. Por isso que Nossa Senhora disse que é a oração mais agradável ao seu coração. Né? Para que a gente não fica... Porque senão eu sou incapaz, a gente começa a fazer aqueles votos íntimos e aí não sai, não anda não. Porque a gente começa a dizer que é incapaz. Mas entender isso. O que é oração mental? É quando você tenta parar o juízo. Então, você pediu o Espírito Santo, Senhor, fazer que eu aprecie retamente todas as coisas. Aí eu paro. Aí eu leio o Evangelho. Eu digo, espera aí, Cris disse que eu tinha que associar alguma coisa. Você nem degustou o Evangelho ainda. Então, se você pega o rosário, você tem ali passagens do Evangelho. Então faz essa experiência de parar um pouco, pensa nos personagens, pensa naquilo ali, medita. Né? Porque o silêncio não é simplesmente o silêncio vocal aqui, literalmente não. Então você precisa silenciar um pouco. Não é rezar o rosário antes de começar a meditação. Eu estou dizendo que o rosário é uma prática de meditação que você pode, ao longo do dia, rezando o seu rosário, você vai tendo essa experiência. E quando você for fazer a meditação do Evangelho, você está um pouco familiarizado. Afinal de contas, eu estou, por exemplo, rezando o rosário, estou nos mistérios dolorosos. E eu estou pensando na coroação de espinhos de Jesus. E aí, olha ali, a confirmação, né, Sônia? Tá nesse momento. Então eu estou ali meditando, e aí eu preciso parar um instante. Eu estou na oração vocal das Ave Marias, mas as Ave Marias devem me ajudar nessa meditação. Então, quando eu leio o Evangelho, eu tenho que ler, eu tenho que reler. Aí eu paro um pouco, aí eu penso, aí eu reflito. Para que você não fique pedindo respostas suas de imediato e você não conseguir se frustrar e dizer que não consegue fazer. Então, qual foi o conselho que Cris deu? Tudo bem, a princípio você pode 10, 15 minutos, mas você tem que entender que se faz parte da sua oração pessoal, você precisa ter um tempo com qualidade. Não adianta você dizer assim, eu tenho que fazer, enquanto eu estou fazendo isso ou aquilo, eu vou parar. Porque o seu juiz não vai conseguir parar. Então, se você escolhe para fazer a meditação do Evangelho um horário em que você está agitado, você não vai conseguir. Porque não basta você silenciar a boca, você tem que silenciar também o juízo. Entende? Porque a gente corre esse risco. E por isso que Santa Teresa exorta tanto. Como é difícil viver a prática da meditação. Porque a gente está o tempo inteiro agitado. A gente acorda, já é 220. Não é? Bom dia! Não é mais ou menos isso. Você está acordando ainda. Tem gente que já está num bom dia, bem feliz. Você, como é que é? Né? Então, assim, para que não... A gente precisa entender isso. É um grau da oração acima da oração vocal. Então, a gente precisa exercitar para poder chegar a esse grau da oração e não se desesperar. Né? Porque senão a gente vai dizer assim, não consigo rezar, não sei rezar, Cris não está dando certo, não vou conseguir, é muito bonito aí, mas na prática eu não consigo. Então, entender isso. Né? Que primeira vez pode ser que você não consiga do jeito que está aqui proposto, a segunda vez você tem um pouquinho menos de dificuldade, mas você tem que entender isso. Desligar um pouquinho o juízo, trabalhar o coração ali, o intelecto, né? a contemplação nesse sentido. Acho que era pertinente, por causa da... Senão a gente... Obrigada pela contribuição. E é isso.
não é? Aqui alguns exemplos, né, de orientações dos fundadores no grupo dos membros ativos, está sendo sempre colocado. Não vou fazer a leitura por inteiro, apesar de ser bastante pertinente, mas em virtude do horário a gente ainda vai fazer também um momento de partilha. Mas só para a gente compreender, aqui a gente não está com o evangelho em si. A fundadora destaca, coloca a data, coloca o evangelho, no qual ela vai, né, no caso, o evangelho do dia, né, e aí ela vai puxando, né? Eu não vou me aprofundar, mas só para a gente, né, até porque acredito que todos já tiveram acesso. Mas olha só, ela já vai colocando o que você entende por escondido, né? Aí desse escondido foi uma palavra que ela achou daquele texto. A gente vai ter um outro texto, por isso que eu não vou abrir esse agora, tá certo? Mas da meditação, da leitura que ela fez, já indo para o processo, né, naquele passo a passo, ela destacou uma palavra. Pode ser isso também. E a partir daquela palavra, não é, aí vai se colocando. Acredito que Deus, no mistério oculto da encarnação, quis colocar seu filho Jesus num cantinho bem escondido. E ela vai dando o desenrolar. Digamos que é bem resguardado, escolhendo o ventre santo da Virgem Maria como uma sala secreta. Montfort comenta no Tratado da Verdadeira Devoção, artigo 248, que o seio da Virgem é como uma sala dos segredos divinos. Então começou com a palavra escondido, lá do escondido foi para o cantinho reservado, tão reservado que levou, não é, a associar uma sala secreta. Aí esse termo está colocado, não é, no tratado. Então, vai assim, vai puxando, uma ideia vai puxando a outra e às vezes surge de uma palavra. E às vezes de uma palavra que a gente nem sabe o significado, aí a gente pode ir no dicionário e a partir daqueles significados a gente vai conseguindo associar. Não é aqui? Sim. Que é algo que me ajuda bastante, às vezes quando, apesar de alguns talvez terem a prática, mas tem um dia que a gente espreme, procura e parece que Nossa Senhora não está ali, não é? E aí quando a fundadora destaca essas frases, eu tenho a prática também eu tenho o tratado no computador e no meu telefone, e quando eu destaco uma frase, eu procuro aquela frase dentro do tratado, aquela palavra, por exemplo, não é? Jesus expulsou os demônios. Eu destaquei a palavra demônio, por exemplo, e aí procuro lá na minha lupinha, no tratado, demônio. Aí vai me listar uma lista de trechos que citam demônio, né? E aí vai lhe ajudar também, a você que está começando a ter essa prática do Evangelho com Maria, vai lhe auxiliar. Eu vi ali a fundadora posta no tratado, no artigo 200, e, né, às vezes a gente não lembra qual é o trecho, qual é o artigo, não sei nem se ela de cabeça, lendo o Evangelho, já identifica que artigo é aquele, mas me ajuda bastante. Às vezes quando eu estou com dificuldade de encontrar Nossa Senhora ou alguma palavra que eu destaquei do Evangelho no tratado, por exemplo. Eu faço assim, ó. Eu imprimi o índice do tratado. Então eu tenho uma cópia do índice do tratado. O índice, artigo 1º, aí eu coloco quais são do lado todos os artigos que está relacionado com aquele capítulo ou com aquela situação. Então aí eu vou mentalizando toda a estrutura do Tratado da Verdadeira Devoção. Quantos capítulos? 8 capítulos. Então se eu estou colocando escondido, aí antes de eu fazer essa questão da pesquisa da palavra, eu pego aquela palavra que eu tenho em norte e vou olhando qual daquelas palavras que se adequam naquelas situações do tratado. Aí, de certa maneira, eu começo a ter o índice do tratado na minha memória e isso vai fazendo o processo acontecer. Eu posso postar hoje para vocês todos esse índice do tratado especificando todos os artigos. Então, antes de colocar para que a máquina procure, deixe que sua máquina encontre para você. Aqui, por exemplo, do Evangelho de Mateus 13, 47, 53, vou só pegar o primeiro trechinho, só para vir à mente.
O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Não é? Aí ela começa: que tipo de peixe sou eu? E por acaso você é um peixe atraente? Você encanta o rei? Prestando atenção em seus próprios pensamentos, atos e palavras, se julga merecedor do céu? Não é? E vale salientar também, né, que todas essas partilhas são extremamente importantes, porque sempre também tem a questão, lógico, o carisma é intrínseco, mas tem exortações muito diretas em relação ao nosso carisma, então é importante a gente acompanhar. A palavra é bem clara: os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Isso, já foi colocado aqui o trechinho da palavra que vai ser trabalhada. Haveremos todos nós, vivos ou mortos, de passar pelo julgamento final. Daí Deus ter compaixão de seu povo e ter convocado também o carisma da MD na igreja. Um carisma vem a existir para a glória de Deus. Um carisma vem a nascer para curar uma ferida da igreja. É preciso estarmos preparados e aprontar as pessoas para a vinda gloriosa de Jesus. Não é? E aí segue. Mas é uma riqueza, não é? Porque isso é para nós, é diferente de você, né? Não sei se, com certeza, aqueles que vão estudar, a gente estuda bastante, a gente lê muito. Quando a gente vai pegar algo de outra fonte, a gente sempre adapta. Mas quando a gente vê um comentário do Evangelho sendo colocado para nós, discípulos da Mãe de Deus, não tem adaptações, é direto. Por exemplo, quando eu vejo esse dos peixes, que são vários peixes, peixes bons, peixes ruins, aí eu já remeto ao Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 6, Isaac, Jacozinho entregou a Nossa Senhora 2 cabritos, né? Ela não podia ter entregue também os peixes? Aí, do jeito que Nossa Senhora tratou os cabritos e esfolou os cabritos, Nossa Senhora trata os peixes, tira a escama dos peixes, abre o fato dos peixes, e com isso eu transformei os cabritos em peixe, e tem o mesmo raciocínio de Nossa Senhora preparar para melhor agradar a Deus, independente da qualidade do peixe. Então, depende. Mara foi por um caminho, eu vi por outro esse evangelho. Até cabrito vira peixe, gente. Tudo é um exercício espiritual, né? Mas, enfim, aí segue, né? Quem ainda não teve a oportunidade deve fazer, porque é, de fato, muito pertinente. Então, agora é nossa vez. O tempo ficou apertadinho, mas eu vou adaptar o programado, tá certo? A gente vai praticar um pouco. E, para essa prática, cadê os meus assistentes? Eu quero passar um vídeo. Eu vou deixar as pessoas podem partilhar lá de onde estiverem. Aqui. Bota o microfone, tá? Acho que tá ligado lá já. Tá? Deixa eu só explicar antes de passar. Essa prática... Vai dar certo? Pronto. Só para... Pronto, antes de iniciar, só para explicar, né? Então, eu trouxe para a gente partilhar hoje, inclusive você que está acompanhando em outra missão, né, vai poder ficar a partilha depois que a gente conduzir aqui. O evangelho que eu trouxe para a gente praticar foi o evangelho de domingo, porque eu imaginava que o de hoje a fundadora já teria postado no grupo, né, já teríamos a Santa Missa, domingo também tivemos, mas como está distante um pouquinho, talvez a gente não lembre de tudo que foi colocado, e isso facilita, né, deixa a tábua mais rasa para a gente fazer as nossas observações e o nosso exercício, tá certo? Então, a gente vai assistir e em seguida a gente vai fazer também a leitura e a partir disso a gente vai tentar fazer as associações naquele passo a passo. Sim. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? E aí, vamos praticar? Jesus falou para mim, né? Falou para nós. Pequeno rebanho, eu já disse, ele estava falando com a gente, com a fraternidade. Então, a gente vai agora fazer um momento mais, assim, interativo, tá certo? Conto com a participação de todos, inclusive dos que estão nos assistindo. Vou pedir aqui ao nosso voluntário, Bruno, que está... que vai se adaptar. Vem cá, por favor, Bruno. Ele se voluntariou aqui para fazer... Gentileza. Aí agora é a leitura daquilo que foi colocado no Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu muita colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar esta colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse:
Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Obrigada, Bruno. Então agora, na verdade, nós fizemos assim. O vídeo ele foi para ilustrar, né, essa passagem. Jesus no vídeo falou ainda mais, né? Mas o evangelho de fato de domingo, dia 4 de agosto, né, 2019, foi esse que foi lido aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho agora. Eu preciso da participação de vocês. Esse momento iria ser feito em grupo, mas aí, em virtude das ricas partilhas, colocações que foram colocadas, a gente vai fazer dessa forma mesmo. Número 1. Eu fiz até uma provinha, gente, mas não vai dar tempo para aplicar. Mas fico devendo, tá certo? Não, gente, é brincadeira. Eu fiz, de fato, para a gente praticar. E a gente faz aqui no grande grupo, não tem problema. Quais trechos do Evangelho lhe chamaram mais atenção? Louco. Louco o quê? O complemento do louco? Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Que mais, gente? Vamos? Louco. Vamos tentar ir com calma, igual a Raquel estava propondo, né? Primeiro o que chamou a atenção. Diga, fundadora. Não. Fazer celeiros, ficar imaginando os celeiros, a casa de retiro, uns celeiros, né? Já pulei um ponto, né? Mas enfim, chamou a atenção porque de fato, né? Que mais, gente? Me chamou a atenção, né? Assim, foi bom o elemento do vídeo, porque a gente imagina Jesus falando de fato conosco, né? Me tocou a doçura, né? Lógico que foi mais em relação ao vídeo, mas me tocou a doçura do Senhor, né? E aí ele, no vídeo, vai um pouquinho mais, né, nessa passagem, quando ele pega a florzinha e diz, né, que se nosso Pai se preocupa até com aquela florzinha, né, colocando aqui na nossa linguagem, quanto mais nós. Então, o amor de Deus, me chamou a atenção isso. O que mais, Salete? Diga, madrinha. Sim. Chamou a atenção, foi o fundador, Delisa. Porque ele... Amém. Não ficou, né, assim, o áudio, né, mas foi nossa irmã Elisa parabenizou o fundador, porque ele abriu mão, né, de muitos bens para se apegar àquilo que o Senhor colocou, né? Então, fundador, de parabéns, de fato, fundador. Mas assim, além não é só abrir mão. Não. Colocar à disposição. Vamos. Não é colocar à disposição, é guardar. Todo o nosso pensamento, daquilo que a gente está colocando, não é deixar ao léu, não. Nós estamos depositando todo esse tesouro, esse celeiro nos sagrados corações. Aí a gente já começa agora a fazer a associação. Você conseguiu identificar alguma situação relacionada às atitudes da Virgem Maria? Se sim, quais foram? Aí é o momento que a gente pode fazer a releitura quando a gente estiver fazendo isso no nosso... O do passo a passo? Não, assim como o fundador que me chamou a atenção foi a questão dos celeiros, né? Ele disse que vai destruir o pequeno e construir um maior para poder guardar mais riquezas. Na consagração a gente destrói o nosso celeiro, né? Que é a nossa humanidade, e constrói um maior, que é o BVM, o Banco da Virgem Maria, e coloca tudo guardado no seu Imaculado Coração, né? Então, já que eu coloquei celeiro, meu entendimento de celeiro, porque ao invés dele
e construir novos celeiros e celeiros maiores, por que ele não adornar o celeiro principal, que é o celeiro de Deus, adornado com todos os seus dogmas, todos os privilégios, o celeiro de Deus é a Santíssima Virgem Maria. Lá a traça não há de comer, o rato não há de entrar, ela é imaculada do pecado. E lá nesse celeiro não fica parado, guardado. Lá multiplica-se como o fruto da árvore da vida, que multiplica-se. Então já vai entrando no tratado, e esse celeiro, que é a casa de retiro, que Elisa colocou, é a construção do celeiro que não só guarda, é o celeiro que aumenta em estatura e graça, como o ventre da Santíssima Virgem Maria, que é aquele celeiro que não para de produzir e aumentar os frutos. É no celeiro? Chega, porque não pode sair do celeiro, não. É do celeiro ainda. Na verdade, trazendo também uma outra realidade para como Flávia colocou, né? O celeiro ser nós mesmos. Quando a gente se consagra, São Luís vai dizer que a gente consagra o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens materiais e os bens espirituais. Né? Então, tudo que está fora do celeiro e tudo que está dentro do celeiro é consagrado. Né? Ou seja, apesar de a casa de retiro ser esse celeiro onde guarda esses bens, mas também, eu me recordei também quando eu era criança, eu sou um pouco desastrado, e meu avô dizia que eu tinha, tudo que eu pegava virava ouro, porque roubava, quebrava, perdia... Né? E aí, trazendo também para essa realidade de consagrar. Tudo que a gente toca também precisa virar ouro. Né? Precisa ser consagrado a Nossa Senhora. Não simplesmente o celeiro interior, mas também fora dele, a nossa habitação, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos bens externos também precisam ser alcançados através dessa graça do Evangelho e de Nossa Senhora também. Inserindo o tratado, aí São Luís vai colocar, né? No artigo 45. No parágrafo 45. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes, o fundador ganhou, ele puxou o celeiro, e mais secretas da perfeição, e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva infiel a entrada no paraíso terrestre, para aí esparecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância. Ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar e para torná-los santos. Puxando para o carisma, para o apostolado do carisma, que esses segredos são os Sagrados Corações. E aí você pode correr nos Sagrados Corações. Não, e puxando também na questão do tratado, quando você estava falando agora dos bens ser para o outro, aí a gente vai lembrar no Tratado da Verdadeira Devoção que vai ser dito que essa devoção é um maravilhoso bem para os outros, Como é que ele vai fazer? É um grande benefício para os outros, a caridade é vantajoso para os outros. Então, isso está em qual capítulo? 7, eu acho que esses são os efeitos. Então, pega o índice, vai procurar onde é que está e a gente vai chegar no artigo. É os motivos? Complementando também essa questão dos Sagrados Corações, no vídeo, como você colocou a questão do lírio, né, da flor, Jesus, o vídeo avança um pouco mais o Evangelho, e aí me chamou bastante a atenção quando ele vai dizer, fala dos lírios, mas as aves que não se preocupam, que saem, que não tem onde, né? E aí me lembrava também daquela oração abrasada de São Luís Maria Grignoni, acho que é a oração abrasada que vai dizer,
Não é oração abrasada, não. No tratado vai dizer assim, que nós precisamos ser como nuvens trovejantes, né, a voar e toda essa realidade. E aí os discípulos da Mãe de Deus são esses, né? São essas nuvens que saem. Obviamente, a gente precisa de um script para ir para a missão, para fazer o trabalho missionário, mas são essas nuvens que bradam contra o pecado, né? E bradam em favor também de Nossa Senhora. Então, respondemos aqui que Nossa Senhora é esse celeiro. Mais alguma colocação? Alguém viu Nossa Senhora de uma outra forma que queira falar? Com vergonha, né? Aí o 3 que eu coloquei aqui foi justamente o que a gente já fez. Foi possível ligar algum trecho do Tratado da Verdadeira Devoção à sua reflexão sobre o Evangelho de hoje? Se sim, quais fragmentos nós colocamos aqui? Principalmente, não é a questão dos celeiros, Sagrados Corações, a gente partilhou bastante. O quarto ponto, qual a maior mensagem deixada pelo Evangelho de hoje? Qual a maior mensagem? Essa questão do acúmulo dos bens, acumular bens espirituais, a pobreza evangélica, a caridade, o distribuir, não é? Inclusive, né, aquilo que as próprias virtudes, né, aquilo que a gente é bom, a gente pode partilhar com o outro partilha conosco. Então essa questão do não acumular bens materiais, não é? E sim bens espirituais, estarmos prontos. Tem o último trecho que coloca: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Exatamente, é vaidade, né? Nossa Senhora é vaidosa. Então assim, a gente já começa e já termina, a gente começa e termina fazendo relações. Tudo que lembra, fundador, né? O fundador recorda que há muito tempo, ainda assim, uns 10 quilos a menos, eu falei aqui sobre a lei circular, né? Que está no livro de tudo que... Exatamente. Sim, fundador. Bem, gente, é isso. Está chegando, né, o fim da nossa formação. Vamos saindo. Mas, enfim... Deu para compreender? Aí a gente precisa ter essa, né? Como eu não vou receber respondido, né? Tô brincando. Mas a intenção era que a gente fizesse justamente essa partilha, né? Aí na missão, né? Você teve essa oportunidade também nas missões à distância de ver os membros daqui partilhando, de ver como surgem as coisas. Então é uma prática que com certeza muitos já fazem, que podem fomentar. Deu para compreender, gente? Deu? Tem alguma dificuldade nessa parte? Assim, qual foi a parte que você achou que talvez precise reforçar mais? Esse precisamos morrer hoje mesmo, fundador, para as questões? Para retomar, é verdade. Um homem velho, né? Precisamos sempre estar nessa dinâmica, né? Do sepultar. Eu lembro toda a vida do retiro de Semana Santa, quantas reflexões nós fizemos em cima de uma única passagem, né? Então, um retiro inteiro em cima de um norte, como a gente, né, como normalmente já é colocado para nós. Mas quanta riqueza! Todas as pregações daquele retiro, 4 dias a gente refletindo naquela passagem. Eu digo, meu Deus, será que vai sobrar alguma coisa para o último? O último que vai pregar ainda vai ter o que extrair, e teve o que extrair, né? Então é isso que nós possamos, né, cada vez mais nos auxiliarmos uns aos outros e colocar essa prática na nossa vida. Amém? Cheirinho para quem está nos assistindo. Uma santa noite. Os que estão aqui, vamos ficar de pé?